Chaves está longe de ser só uma série engraçada e divertida. Chaves tem um papel social que às vezes a gente nem percebe. Buenas, pessoal! Bem-vindos ao Vórtex Temporal, programa onde a gente fala em criadores, criaturas e esse universo incrível que nos cerca. Aproveita e curte esse vídeo, comenta, marca um amigo, manda pra alguém, porque isso nos ajuda a cada vez chegar em mais e mais criadores ao longo do Brasil e quem sabe até de outros países. Chaves é um programa de humor que nos faz rir muito. Eu ouço a mesma piada 300 vezes e eu amo a mesma piada 300 vezes. Chaves é incrível, cara. Roberto Bolanhos, que é o criador do Chaves, conseguiu uma coisa legal pra caramba, que é criar um programa onde a gente vê e não cansa nunca. Chaves é engraçado, Chaves é legal, Chaves é um humor bobo, simples e ingênuo. Só que o humor pode ser ingênuo, mas de ingênuo o Roberto Bolanhos não tem nada. O que tem por trás da construção do personagem Chaves é uma coisa de uma dimensão enorme, que poucos criadores chegaram nisso. Quem tiver a minha idade, entre 30 e 40 anos, vai lembrar que na década de 80 ou 90, tinham muito poucos pobres na televisão. A televisão brasileira não tinha pobre, a televisão brasileira só tinha gente rica. E olha, quando aparecia uma casa de um pobre, era uma casa que eu queria morar. Meu Deus, que casa de pobre incrível. Não tinha pobre na TV. A não ser se era alguém que era um serviçal, um empregado, uma empregada, mas um protagonista pobre era muito difícil. Aí eu tenho certeza que tu vai dizer, mas tinha no filme tal. Tenta lembrar se ao final desse filme ou dessa série, esse pobre não ficou rico. Pobre sempre tinha o prêmio final de ficar rico. A televisão, o cinema odiavam pobre. Eles só mostravam pessoas ricas. Tinha até uma máxima que se dizia assim, pobre não gosta de ver pobre, eles gostam de ver riqueza. Então as novelas, os seriados, os filmes só tinham esse tipo de coisa. Durante esse tempo, o Chaves foi, que eu me lembre, o único pobre da TV brasileira. O Chaves morava numa favela, dentro de um barril. Ele era um menor abandonado, ele era um menino de rua. Na vila do Chaves, era uma favela, tinha um desempregado, o seu Madruga, tinha a pensionista que se achava melhor que os outros, tinha a aposentada, eles tinham dificuldade naquela vila, não era muita fartura que tinha lá. E tinha o capitalista, o seu Barriga, que era dono de tudo aquilo e cobrava aluguel de todos. O Chaves era o único pobre da TV brasileira. E o mais louco é que ele nem era brasileiro. O Chaves foi uma construção do Bolanhos, falando da América Latina. O objetivo do Roberto Bolanhos era mostrar a realidade latino-americana, brasileira, argentina, mexicana, equatoriana, que é muito parecido. Uma realidade de pobreza, uma realidade de miséria. E ele conseguiu fazer isso. Conseguiu com uma maestria incrível. O Chaves, ele nos mostra um pouco da nossa realidade e a gente nem percebe que tá vendo isso. O Chaves, ao final, ele não fica rico, ele continua pobre. E olha que legal, isso tudo veio com uma máscara de humor incrível e a gente não percebe o conteúdo social pesado que tem por trás disso. Ele fala de relações, ele fala de poder, ele fala de realidade social. Tem alguns capítulos do Chaves que são incríveis, que falam de fome, que falam de miséria, que o Chaves não tinha um sanduíche de presunto para comer, que não tinha um café da manhã para tomar. Isso era muito difícil de acontecer nos anos 80 ou 90. E o mais legal, ele fez isso sem explorar a miséria e sem colocar a situação de pobreza estereotipada. O Chaves era um protagonista de um programa de humor e ele era pobre. Olha que louco isso. E aí quando tu pensa no Chapolin, tu vê que na verdade o Chapolin é uma grande piada com os americanos e com a sua cultura de super-heróis. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Percebe o que o Bolanhos está fazendo? Nossa, ele está colocando uma realidade social pesada em cima da gente e nos entregando como humor. Aí eu te pergunto, o quanto o Chaves não moldou a minha e a tua personalidade, o meu e o teu caráter, os nossos pontos éticos e morais de vista. Chaves, muito mais do que nos arrancar gargalhadas, ele nos fez refletir sobre a nossa própria realidade. E sabe o que é mais incrível? O Roberto Bolanhos, sendo um dos maiores criadores de personagens do mundo, sendo um dos maiores criadores de audiovisual do mundo, ele nunca cedeu
a ir para Hollywood. Tu acha que o Bolanhos, com a genialidade dele, não iria facilmente para Hollywood? Não faria um filme, uma série? Ele nunca cedeu a isso. Ele seguiu no México. Ele seguiu com a luta dele de mostrar a realidade latino-americana. De repente, se ele fosse para Hollywood, hoje o mundo inteiro ia estar vendo o Bolanhos de uma maneira muito mais incrível. De repente a China, a Índia e a Europa iam conhecer a obra do Bolanhos. Mas antes da obra, o Bolanhos colocou a América Latina em primeiro lugar. E ele nunca saiu daqui. Ele criou uma realidade latino-americana e ficou na América Latina. Esse cara sempre foi um apaixonado pela América Latina. Então o que eu te digo, o Bolanhos conseguiu o que pouca gente conseguiu. Ele foi puro com a sua obra, puro com o seu objetivo. Se Roberto Bolanhos tivesse ido para Hollywood, de repente o mundo inteiro hoje chamaria ele de gênio. Mas ele resistiu. Ele ficou aqui, na América Latina, e ser visto hoje como um humorista. A escolha dele foi de repente nunca entrar pro rol dos gênios, mas de mudar a minha e a tua vida. Roberto Bolanhos largou a possibilidade da genialidade para mudar a nossa vida. Então só o que eu tenho a fazer é agradecer ao Roberto Bolanhos e vim fazer esse vídeo para vocês entenderem a genialidade desse cara. Se tu curtiu o vídeo, compartilha com os amigos, dá aquela curtida, comenta, marca alguém aqui, porque nos ajuda a chegar em cada vez mais pessoas. Beleza, pessoal? Até mais!